Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje falaremos das 5 razões para trazer a sua previdência para Quanta. A nossa convidada é a Janaína Mocelin, gerente de previdência da Quanta, que vai explicar e dar muitas dicas sobre o assunto. Janaína, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Mayara. Janaína, muito se tem falado sobre a portabilidade entre os planos de previdência, mas algumas pessoas não sabem como funciona. Então, antes mesmo de entrarmos nas 5 razões, que é o tema do nosso podcast, você poderia nos explicar um pouco mais sobre a possibilidade de transferência, migração entre os planos de previdência? Sim, a portabilidade entre planos de previdência é um direito do participante. O ponto de atenção é entender qual tipo do plano você tem e qual a característica tributária dele. Planos PGBLs, instituídos, que são os planos, modalidade do plano da Quanta, fundos de pensão, por exemplo, possuem a mesma forma de tributação. Então, entre eles, a gente pode fazer a portabilidade. Já os VGBLs, eles têm características tributárias diferentes. Então, VGBL só pode fazer portabilidades para VGBLs. Neste caso, se a pessoa tem um VGBL e gostaria de portar para um outro tipo de plano, daí é preciso fazer um estudo comparativo para ver se compensa ele resgatar e fazer um aporte em outro plano. Daí não é uma portabilidade. Ótimo, Janaína! Vale lembrar que o processo de portabilidade não tem custo e não é tributado. Agora que a gente já alinhou o conceito inicial, vamos falar das 5 razões para trazer a sua previdência para a Quanta. O participante que já tem um plano de previdência, mas que está em dúvida se o plano atual atende às suas necessidades, qual o primeiro ponto que ele deve observar? Uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar são as taxas cobradas. Então, quando a gente fala da Quanta, a gente fala de uma entidade que não tem finalidade lucrativa. Então, logo, a gente tem taxas menores e com essas taxas menores, o participante, ele tem uma rentabilidade, ele tende a ter uma rentabilidade maior. Então, tem 2 taxas que podem ser cobradas num plano de previdência. Taxa de carregamento, que é aquela que incide no momento que você vai fazer uma contribuição ou um aporte, que é na hora do investimento. A Quanta não cobra taxa de carregamento. E tem a taxa de administração, que é aquela taxa cobrada em cima do patrimônio total, que a Quanta ela tem uma taxa de 0,5% ao ano. É uma das menores taxas do mercado. Janaína, a segunda razão que podemos destacar é a estratégia de investimentos. Por que isso é importante? O que precisa ser analisado e quais os diferenciais da Quanta? Diferente da maioria dos planos de previdência, que eles possuem apenas um gestor e sua equipe olhando para o mercado, analisando e fazendo as suas alocações, eles possuem uma estratégia. A Quanta, ela busca no mercado os melhores gestores em cada estratégia. E daí nós temos uma diversificação, nós temos lá 2 gestores olhando para o mercado de renda fixa, focando em títulos públicos, 2 focando em renda fixa em crédito privado, 2 em multimercado e 2 para o mercado de ações. Então ali a gente pega os melhores, cada um na sua expertise, e eles buscam as melhores oportunidades dentro do mercado financeiro. Cada gestor monta um fundo exclusivo para a Quanta e desses fundos exclusivos é que a gente consegue puxar um pouco um percentual de cada um e estruturar os nossos perfis. Então a gente tem os 3 perfis de investimento: renda fixa, perfil Quanta, que ele é um perfil mais moderado, e o renda variável. Eles podem se adaptar aos diferentes perfis de risco do investidor. Perfeito, Janaína. Flexibilidade em um plano também é muito importante, Podemos elencar a possibilidade de realizar alterações a qualquer tempo como a terceira razão para a gente fazer a portabilidade para os planos da Quanta? Com certeza, Mayara. Pensa que um planejamento de uma previdência ele é de longo prazo. Então, as pessoas elas se programam na previdência há 10, 20, mais de 30 anos planejando essa sua aposentadoria. Poxa, a gente passa por muitos momentos na nossa vida, Então eu posso ganhar mais, eu posso perder o emprego, minha família pode aumentar e eu preciso ter uma flexibilidade para ir
também adaptando o meu plano de previdência. Se ele estiver engessado, ele complica para eu conseguir continuar com esse meu planejamento. Os planos da Quanta, eles têm total flexibilidade e o mais importante, é fácil de fazer. A gente pode fazer, por exemplo, alteração do valor da contribuição. Eu posso aumentar, reduzir ou até suspender por um tempo. Daqui a pouco eu não consigo contribuir alguns meses, eu posso ir lá e fazer essa suspensão. Eu posso mudar de perfil. Hoje eu me senti mais renda fixa, daqui a pouco em 2 anos eu penso que eu posso arrojar um pouquinho mais, eu quero passar para o perfil Quanta. Eu posso também, eu posso mudar meus beneficiários. Enfim, nós temos várias coisas que a gente pode alterar e o mais importante, na palma da tua mão. A maioria das alterações, elas podem ser feitas através do nosso aplicativo. O participante mesmo faz na hora. Janaína, a quarta razão para trazer a Previdência para a Quanta é muito importante, a segurança. Talvez até essa seja a principal razão para a tomada de decisão da portabilidade. Você poderia nos explicar por que a modalidade dos planos da Quanta é a mais segura do mundo e como isso impacta na reserva do participante? Muito boa essa pergunta. Quando a gente fala de planos PGBLs e VGBLs, são planos que são administrados por bancos ou seguradoras. Como é que funciona? Nessa fase de acumulação, eles ficam numa conta individual. Mas quando o participante ele começa a gerar renda, ele começa a receber a sua aposentadoria do plano, esse valor que ele acumulou, ele vai para um fundo mutualista. Ele deixa de ser dono do saldo e ele passa a ser dono de uma renda. Esta renda, normalmente, ela é atualizada pela inflação anualmente. E também, pelo fato de estar num fundo mutualista, a maioria dos casos, né, que optam por geração de renda, pegam renda vitalícia, outras formas de renda, que ele deixa de ter o planejamento sucessório. O que isso quer dizer? Enquanto ele estiver vivo, ele vai receber aquela renda, mas quando ele vir a faltar, por mais que ainda tenha o saldo acumulado dele, ele não tenha usufruído de todo o valor, aquele valor fica para o fundo mutualista, não passa mais para os beneficiários. Quando a gente fala dos planos da Quanta, a nossa modalidade ela é de conta individual em todos os momentos. Então, não só na fase de acumulação, quanto no momento que ele já está recebendo a renda dele, aquele valor ele continua vinculado no CPF dele numa conta individual. Então, ele continua dono daquele saldo. Então, isso faz com que ele tenha ainda a rentabilidade, 100% da rentabilidade passa para ele. E também tem a tranquilidade que caso ele venha a faltar antes de usufruir todo o saldo que ele acumulou, o valor restante ele passa para os seus beneficiários. Então, 100% do saldo acumulado com 100% da rentabilidade que ele tem, tanto na fase de acumulação quanto na fase de recebimento, ou vai ser do participante ou de algum beneficiário que ele estipulou. Esse ponto é realmente muito importante. E agora que a gente já entendeu a dinâmica de um plano de contas individuais, podemos falar sobre a quinta razão para trazer a sua previdência para a Quanta, que é a flexibilidade na fase de recebimento, né? Janaína, por que essa flexibilidade é um diferencial? Exatamente. A flexibilidade na fase de aposentadoria é um dos nossos maiores diferenciais. Por nós termos essa modalidade de conta individual, isso traz essa flexibilidade para o participante. Então vamos lá, da mesma forma que durante a fase de acumulação a minha vida muda e eu preciso adaptar o meu plano, isso também acontece na aposentadoria. Eu posso ter algum momento que eu preciso usufruir de uma renda maior, tem outros momentos que eu posso reduzir a minha renda. Então, anualmente, o participante tem a opção de mudar a forma de recebimento dele, mudar o valor da renda que ele vai receber. Isso ele não tem em nenhum outro plano aberto. Isso só nesses planos que tem conta individual, os planos da Quanta. Outra oportunidade que tem é a forma de fazer aportes. Se eu tenho a minha conta individual, eu posso incrementar esse meu saldo para conseguir gerar uma renda maior e usufruir da dedução fiscal também nessa fase de recebimento, além de poder mudar os meus beneficiários. Então, enquanto eu estou recebendo a minha renda e se eu quiser mudar alguma coisa, tirar um beneficiário, incluir outro, eu posso também. Isso é um grande diferencial, essa flexibilidade também na aposentadoria. Janaína, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta pra mim. Um abraço e até o próximo.